Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, iniciar por aqui mais uma semana, cabeça bem inchada, mas isso não pode impedir da gente continuar nosso trabalho e te atualizando aí sobre as principais e últimas notícias do nosso maior de Minas. Tem bastante coisa, tá? Nas últimas horas, mercado do Cruzeiro agitado. Tá, essa é a capa de mais um conteúdo, nação. Tem tudo isso e muito mais, acredite, é um vídeo recheadinho aí com informações importantíssimas, tá? Já peço, antes de mais nada, aquele like humilde de vocês, a meta é de 500 joinha. Eu sei que o futebol de ontem não merece esses 500 likes, mas eu conto com a sua ajuda, beleza? Já se inscreve aqui também no canal, rumo aos 70 mil inscritos. Hype o nosso vídeo, começa a semana e também os hypes são atualizados, né? Compartilhe o nosso conteúdo e eu peço para que você também, a partir de agora, se achegue comigo aqui para a primeira tela. Vamos lá, nação, é o seguinte, ó. Quero trazer uma informação de ontem, que é muito importante a respeito do resto da temporada, né? A Copinha, ela gerou o título, muito importante, legal. Cruzeiro volta a conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior após, se eu não estiver ruim aí de cálculo, né? 19 anos, é o seu segundo título, mas temos que olhar também para os frutos que isso vai gerar para o time principal. E segundo, tá, o que foi dito aí pelo Tite na coletiva de ontem, o Cruzeiro vai ter alguns jogadores integrados ao time principal. Alguns já estavam meio que ambientados, outros não, tá? Então, basicamente, o goleiro Vitor Lamonier, o volante Murilo Hickman, os meias Juan Gabriel e Cauã Batistella e o atacante Rian Leles serão os integrados, ou alguns reintegrados, né, a esse time principal. Ah, Jota, mas e o Fernando? Nada foi dito. E o Fernando já não tem mais idade, por exemplo, para o ano que vem voltar a jogar uma copinha. É o último ano dele de sub-20 e se não for aproveitado esse ano, pode emprestar ou se desfazer. Eu não sei qual vai ser a definição da diretoria, mas se não tiver nos planos, vai ter que sair, tá? Para a base não tem como voltar para, por exemplo, né, a próxima copinha. Beleza, nação? E aí, nação, sobre uma informação também aí envolvendo ontem, no caso agora o clássico, né? Eu acho que vale muito a pena a gente poder destacar isso daqui, tá bom? Essa notícia aqui, ela é do jornalista da GE, o Gabriel Moraes. É o seguinte, o goleiro Cássio, ontem, para o Gabriel, após o jogo, após o clássico, ele revelou que rompeu os ligamentos e o tendão de um dos dedos da mão esquerda. Mais do que uma simples lesão, teve rompimento de ligamento. Dói pra um caramba, hein, rapaziada? E mesmo assim, ele foi pro jogo, né? A All-in, marca de luvas do Cássio, fez uma peça especial pro atleta, que diz que vai continuar jogando e se tratando. Então é muito importante a gente poder destacar isso aqui, porque mostra aí, né, o quão o jogador ele queria estar presente naquele jogo específico e também pro início desses jogos agora sim importantes, né? O Mineiro tem a sua relevância, até destaquei ontem no meu vídeo pós Cruzeiro 1, Atlético 2, Cruzeiro 1, mas é agora que começam os jogos para valer, aqueles que a gente vai levar uma importância um pouco acima, né? Então, destacado aí essa questão envolvendo o Cássio. E após o jogo, o Tite falou, nação. O Tite falou e admitiu pressão. Admitiu pressão nesse início de trabalho. Eu vou trazer aqui aspas, né, de uma parte da coletiva dele de ontem. Confesso que senti um Tite muito abatido. Óbvio que não era pra estar feliz, pra estar com um sorrisinho, mas era pra estar com força, né? Era pra estar com falas veementes, sabe? Aquela fala com... Você escuta o cara falar e você sente firmeza? Não senti não, tá? Bora ouvir aí uma das aspas do Tite, onde ele admite pressão nesse início de temporada. A realidade é iniciar o Campeonato Brasileiro, ficar voltado ao Campeonato Brasileiro. Nós ficamos numa situação pressionada, sim, dentro do nosso grupo, né? Com 2 pontos de diferença. Agora a equipe tem que ter a maturidade e a força suficiente para poder reverter. A realidade é iniciar o... É isso, né? É isso. Já falei, nação, ontem aqui, após a partida, ontem o Cruzeiro poderia ter colocado o Atlético como eliminado do Campeonato Mineiro, né? Pelo menos virtual eliminado. Ter vencido novamente lá dentro da Arena Meu Rival Venceu.
ter confirmado, né, o favoritismo pro jogo, porque era assim que todo mundo via dessa maneira. Ter colocado mais uma pimentinha nesse início caótico do Atlético na temporada. Enfim, ter voltado para a liderança do seu grupo no Campeonato Mineiro. E foi tudo ao contrário que aconteceu. E o Tite tem muito dedo nisso. Muitas coisas. Quando a gente fala assim, rapaziada, o Tite é o culpado. Mas tem coisas que o time do Jardim fazia que o Tite não faz. Eu acho que é legal a gente pontuar para vocês poderem entender que vai além do resultado. Porque se a gente pegar o recorte, eu até anotei isso aqui. Se eu pegar para vocês o recorte dos últimos jogos do Jardim no Cruzeiro, nos últimos 8 jogos, 1, 2, 3, 4, isso, ele só venceu 3 partidas só, né? Venceu 3 partidas, venceu o Grêmio fora de casa, o Vitória em casa e o Fortaleza em casa. Empatou contra o Palmeiras fora de casa, isso. Empatou contra o Atlético fora de casa, empatou com o Sport em casa e empatou com o Flamengo fora de casa e perdeu pro Vasco. Esses são os últimos 8 jogos do Leonardo Jardim, pegando aí a reta final da temporada, tá? Tô eliminando aqui os jogos da Copa do Brasil, tá? Onde tem uma derrota e uma vitória, né? E tô eliminando também os jogos que o Cruzeiro já meio que largou o Brasileiro, pra mim ser leal aqui. Porque teve derrota pro Santos, por exemplo, em jogo que o Cruzeiro foi com o time B praticamente todo, enfim. Então eu tô sendo coeso aqui, com o time principal, naquela reta final de Brasileiro, quando a gente imaginava talvez chegar na última rodada pra... Dá pra ser campeão? O Cruzeiro pipocou em vários desses jogos aqui. Então já com o Jardim já havia resultados ruins, tá? Só que a base da ideia daquele time você via nesses jogos, mesmo tropeçando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um retrocesso do trabalho do Tite referente ao Jardim. A saída de bola, ela retrocedeu uns 10 anos no tempo do futebol. Rapaziada, ontem foram cerca de 16 chutões na saída de bola. Sabe aquela bola que o Fabrício Bruno pega e a ligação direta? Com o Jardim acontecia pontualmente. Já me irritava. Ontem foi o puro suco de chutão pra frente. O Lucas Romero, ele precisa fazer parte da saída de bola. O Cruzeiro não se sentiu pressionado ontem justamente nesse aspecto? Talvez é porque tenha faltado o Romero ali, ajudando. Saída de 3, saída de 5 às vezes, onde os dois laterais descem pra ajudar. O Vidalba faz muita falta nisso, mesmo com o Jonathan Jesus ontem tendo sido muito bom nessa saída de bola. O Vidalba faz falta nisso porque é um zagueiro construtor, apesar do que muitos dizem, né, que é um zagueiro brucutu, meio travadão. O Vidalba é um zagueiro construtor. Se você assistiu os jogos do Cruzeiro na última temporada, você sabe o que eu tô falando. Se você entende taticamente de bola, se você pegar o Cruzeiro na saída de jogo, você vê que é o zagueiro construtor do Cruzeiro. O Fabrício Bruno, ele às vezes ele se destaca mais por esses chutões que às vezes ele encaixa do que pela saída do chão. Então assim, é só um exemplo, tá? Por que não volta o Romero pra saída de bola no chão? Eu não gostei de alguns espaçamentos das linhas do Cruzeiro com a bola e sem a bola. Eu não gostei do Tite não ter se ligado que o Atlético achou a mina de ouro pelo lado esquerdo ofensivo, lado direito defensivo. Todo mundo sabe da deficiência do William no momento defensivo. Faltou ali ter uma atenção maior por parte do Tite. Acredito eu, já na volta do intervalo, porque no primeiro tempo o Atlético já tinha construído algumas vezes por ali. Então assim, lições que ficam, que dá pra pegar a solução do que foi o ano passado. O Tite é muito inteligente, ele não é bobão não, tá? Não ganhou vários títulos importantes na carreira à toa não. Mas o retrocesso ele é nítido. É por isso que ontem no meu vídeo pós-jogo eu falei, na conta do Tite a derrota e também do Arroio, que perdeu um gol que não dá pra perder. Assim, o jogador profissional perder um gol daquele, nem goleiro pode perder um gol daquele se tiver a chance. Mas é isso, nação, você opina, tá?
Ainda assim, eu acho legal a gente poder destacar uma coisa aqui, tá? Nem tudo é terra arrasada também. Vou pegar aqui a postagem do Gabriel Conte, um cruzeirense, né, jornalista, no Twitter, que ele comenta o seguinte, eu gostei da postagem dele. O ano passado eu vi torcedor chamando o Jardim de Pardal e retranqueiro após estrear com derrota contra o Democrata em Sete Lagoas, pelo Mineiro ainda, né? Ser eliminado pelo América na semifinal do Mineiro e menosprezar a Sul-Americana, barrando o Gabigol e Dudu, depois da derrota acachapante no Beira-Rio. Toda derrota em clássico dói e preocupa, mas vimos o que aconteceu no decorrer de 25. Tanto para um lado quanto para o outro. Temos que cobrar e muito, mas calma, é isso. Estamos cobrando aqui, mas eu acho que fica esse ponto de atenção. Nem tudo é terra arrasada. Não é que você tem um time medíocre e você não sabe de onde tirar. Você tem de onde tirar soluções para a partida patética de ontem. Mas tem que se aprender com as lições. Se começar a repeti-las daqui para frente, é pressão. É pressão e não vai aguentar, porque já chegou sem crédito com a torcida. Tite, abre o olho. Vamos lá, nação, para a reta final aqui do nosso vídeo, eu quero trazer uma outra questão envolvendo agora a coisa macro desse brasileiro que vai se iniciar agora na quarta-feira. O Cruzeiro estreia na quinta, mas o Campeonato Brasileiro se inicia na quarta, né? E o Guilherme Amaral, cruzeirense também, ele trouxe aqui, rapaziada, um panorama dos jogos dos times que vão estrear no Brasileirão da Série A até aqui. E o que me chama a atenção nisso daqui é o seguinte, todo mundo perdeu. Todo mundo, a exceção é o Remo, que só jogou um jogo na temporada e venceu. O Red Bull Bragantino, Campeonato Paulista, difícil, tá invicto. Empatou com o Santos ontem na Neoquímica Arena, jogando melhor que o Santos. E teve um outro time também, as Frangas. As Frangas não perdeu, só que são 4 empates e uma derrota. E assim, jogando mal, todos os jogos, exceção ao Clássico, onde o Atlético se sobressai aonde? Aonde? Na entrega. No entender a competitividade do Clássico. O Atlético competiu, o Cruzeiro achou que ia ganhar a qualquer momento. Era a impressão. Mas enfim, o que eu quero dizer é, os times que dizem, né, que vão brigar na parte de cima da tabela, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, muita gente destaca o Fluminense e o Grêmio, por exemplo, todos esses times já perderam, tá? O Cruzeiro perdeu aí 3 vezes, né, com o time principal foi uma só. O time misto foi contra o Democrata e o time reservaço foi contra o Pouso Alegre. O time principal agora contra o Atlético. O Flamengo tem 3 derrotas também. Ontem perdeu pro Fluminense, clássico, com o time principal, tá? Tinha muitas reservas, mas eram as reservas do time principal. O Palmeiras, cadê o Palmeiras aqui embaixo? Teve uma derrota também já nessa temporada. Então assim, todo mundo já perdeu, exceção a esses 3 times que não devem brigar na parte de cima da tabela. Remo, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Red Bull e Atlético pode brigar ali por uma vaga em pré-libertadores, mas se brigar ali entre os 5 primeiros vai ser surpresa, eu acredito, tá? Então assim, todo mundo com o sinal de alerta ligado, mas até pra corroborar com o que eu acabei de dizer, nem tudo é terra arrasada. Aí é o seguinte, nação, pra gente pra reta final agora do nosso vídeo, 2 notícias envolvendo Rian Guilherme e Arroio. Primeiramente, chegou uma proposta ao Rian Guilherme nesse meio de semana que se passou, e é por isso que o Rian não foi pro jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Tá explicado, tá bom? Por tal motivo que o Rian não foi pro clássico nem relacionado. O Cruzeiro está tendendo a aceitar essa proposta que chegou de Portugal. A informação inicial da Itatiaia foi complementada pelo Samuel Venâncio. Abre aspas. A oferta que o Cruzeiro recebeu nos últimos dias pelo Rian Guilherme, de 23 anos, é de cerca de 2,5 milhões de euros. Arredondando aí, 15,5 milhões do Rio Ave de Portugal, tá? Vou arredondar aqui para 16 milhões, tá? Porque cotação, dependendo do dia, tem uma alteração, então 16 milhões de reais. É uma boa venda, nação, vocês acham? Para um jogador que vinha ganhando minutagem, vinha se mostrando útil, importante, né? Indispensável ou não, mas útil. O que vocês acham? E para finalizar, a gente vai agora de Jorge Nicola, tá? Porque o jornalista, ele trouxe uma notícia importante envolvendo deixa eu transicionar aqui, ó. Envolvendo o atacante Arroio, justamente o Arroio, né? Que ontem foi um dos destaques, negativamente falando, contra o Atlético.
A informação do Jorge Nicola é que surgiu uma proposta para a saída do jogador. O Cruzeiro já respondeu, já recusou, mas fica aqui o registro. É desse jeito que eu encerro o vídeo. Se chegou até aqui, não esquece do like, de hypar o nosso vídeo. Até a próxima. Tamo junto. Já o Cruzeiro rejeitou a oferta por Arroio. Informação exclusiva do canal do Nicola. O atacante equatoriano comprado no ano passado do Besiktas por 8 milhões de euros, que equivaleram a apenas 50% dos direitos econômicos, foi alvo nos últimos dias de uma oferta de um time do Oriente Médio. Esse clube, que não teve sua identidade revelada, gostaria de ter o jogador por empréstimo com obrigação de compra caso metas fossem batidas. O Cruzeiro nem quis entender os contextos e os valores do negócio, já descartando logo de cara. O Arroio faz parte dos planos do Tite e da diretoria, é uma aposta grande dentro do clube e não seria por empréstimo que o Arroio sairia do clube. Vale a lembrança de que o Cruzeiro já recusou várias outras ofertas desde o início dessa temporada. Caio Jorge foi alvo de todas as propostas que você possa imaginar do Flamengo. O Cauã Prates e o Kaique, 2 laterais esquerdos, também tiveram ofertas do futebol europeu. O Cruzeiro que ainda recusou a oferta pelo Jonathan Jesus do Zenit, operação que giraria na casa dos 10 milhões de euros. E em meio a tantas recusas, pode acabar de o Cruzeiro vender nas próximas horas Rian Guilherme, 23 anos de idade, jogador que recebeu uma proposta do Rio Ave de Portugal por 2 milhões e meio de euros.